O segredo da mudança pela palavra. Eu vou mostrar algo. Vá para o livro de Atos. Ache o capítulo 20, verso 32. Atos, capítulo 20, verso 32. Encontraram? O que diz? Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Deixe-me ler para vocês. Ele diz, agora, irmãos, eu os entrego a Deus Eu os entrego a Deus, é a mesma coisa que dizer eu recomendo vocês, certo? A Deus e a palavra da sua graça, a qual pode edificá-los e dar-lhes uma herança entre todos os que são santificados. Ele diz, a palavra de Deus que pode edificá-los. A palavra de Deus pode edificá-los fisicamente, te tornar saudável e forte. A palavra de Deus pode edificá-lo mentalmente. Você se torna são. A palavra de Deus pode edificá-lo financeiramente. Você entende? Não tome isso por menos. Veja, quando você sempre aprende a se entregar ao ministério da palavra, veja, a palavra tem um ministério. O Espírito Santo tem um ministério. Jesus é a palavra viva. Ele disse, as palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. Então, quando você ouve a palavra, está ouvindo a Jesus. E como estudamos no ensino 3 tipos de sabedoria, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Então ele diz, a palavra pode, ela tem a habilidade divina de edificá-lo. Aleluia! E nós vamos, sabe, na quarta noite eu acho que tocamos bastante nesse assunto de verdade, mas parece que hoje eu vou falar dele apropriadamente. Aleluia! Abra, por favor, no livro de Provérbios, capítulo número 4. Diga isso comigo, a palavra de Deus pode me edificar. E eu me comprometi com a palavra, e a palavra está me edificando. É assim, sabe? Ouça, se você se entregar à palavra de Deus assim, consistentemente, cheque a si mesmo no final de cada 2 meses. E você vai observar que a sua vida mudou. Notadamente também. Que a sua sabedoria aumentou. Que a sua confiança aumentou. Vem,
e que você tem habilidades aumentadas. Aleluia. Isso não é religião. Essa não é a religião cristã. Isso não é religião, isso é de verdade. Glória a Deus. Oh, glória. Certo, estamos falando de Provérbios agora, Provérbios capítulo 4. Oh, como eu gosto disso. Prontos? Capítulo 4, a partir do verso 20. Meu filho. E você pode dizer filha. Atenta às minhas palavras. Eu quero que vocês notem estas palavras escolhidas cuidadosamente. Ele diz, meu filho, atenta para as minhas palavras. Como você atenta para alguém? Como? Você se apresenta. Ele disse, meu filho, atenta para as minhas palavras. Vejam, inclina o teu ouvido para os meus ensinamentos. Sabe, a palavra hebraica aí diz, dê um passo de lado. Em outras palavras, coloque-se desta forma. É o que ele diz. Inclina teu ouvido, veja. Ele está dizendo, eu sei que você está ocupado, eu sei que você tem muito trabalho a fazer, eu sei que você tem muitas coisas para pensar, mas ele diz agora, dê um passo de lado de todas essas coisas e me ouça. Vê, Jesus veio para nos dar vida. Você entende? O homem morreu por nós. Isso foi importante. E ele não morreu para levantar fracassados e falhas. Ele não morreu para levantar mendigos. Ele morreu para nos tornar filhos de Deus. Ele diz, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, em seu favor se tornou pobre, para que vocês, pela pobreza dele, pudessem se tornar ricos. Ele deu a vida dele para que você pudesse ter a vida dele. Aleluia. Então, ele não é o autor desta vida sofredora que muita gente tem, ele não é o autor desta vida de medo e derrota que muitas pessoas passam por todo o mundo. Ele não é. Então você diz, por quê? Tantos cristãos sofrem assim, então? Porque a maioria deles nunca foi ensinada para a verdade. Veem, como estamos aqui agora, há pessoas em muitas igrejas por todo o mundo. Mas quantos estão ouvindo a palavra de Deus? A maioria das pessoas pensam que quando você lê algo da Bíblia, já lhe foi desta forma ensinada ou pregada a palavra de Deus. Ah, só porque você falou sobre Deus, isso quer dizer que te foi pregada ou ensinada a palavra de Deus. Mas não é assim. Mas o triste é que a maioria das pessoas nem vai para a igreja com a Bíblia, então nem sabem o que é certo ou errado.
Então eles ouvem e isso não muda a vida deles. Ouçam, a verdadeira palavra de Deus vai fazer você mais ousado, mais forte, mais eficiente, mais sábio, mais são. Estão me ouvindo? Se não faz isso, não é a palavra de Deus. Que tipo de homem era Jesus? Como eram os seus discípulos? Você já pensou nisso? Não pensamos que se você é um cristão tem que ser, eles dizem humilde e bonzinho. E eles pensam, quando pensam em humilde e bonzinho, eles pensam num rato, sabe? Não levanta sua voz, apenas anda assim quase na ponta dos dedos e é um nada. Se você é bem-sucedido, próspero e poderoso, então dizem, você deve ser carnal, deve ser mundano, deve fazer algo errado. Vamos lá, de onde eles tiram isso? É uma questão de tempo. Jesus disse, toda árvore que meu pai não plantou será cortada. É uma questão de tempo, todo esse ensino vai embora. Já está perdendo de todo jeito. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. A palavra de Deus traz a você vida. Ele disse, vocês não receberam espírito de medo, ou covardia, ou timidez. Ele disse, mas vocês receberam o espírito de amor, de poder e de uma mente sã. É o que ele diz. Quando Deus levantou Jesus dos mortos, o que ele se tornou? O leão da tribo de Judá. Você está aí? Posso te mostrar algo? Ok. Então segure aí em Provérbios. Vamos voltar para ele. No meu coração habita a natureza do Pai. No meu coração está o Espírito do Senhor. No meu coração o amor de Deus é derramado todo dia. E em seu nome farei o que ele me chamou para fazer. Glória a Deus! Deixa eu mostrar isso. 1 Pedro capítulo número 1. Observem isso, vejam. Eu gosto de acreditar na Bíblia. E é por isso que eu sou tão feliz, porque nós temos o privilégio de termos nossas próprias cópias. Eu me pergunto por que tanta gente não lê a Bíblia. Se você soubesse o que está lá dentro, gastaria a vida nisso. Eu me alegro porque tenho uma Bíblia. Às vezes me pergunto, como seria se eu não tivesse uma Bíblia, se eu não soubesse o que está dentro? Eu provavelmente estaria vivendo uma vida terrível, nas trevas. Graças seja dada a Deus, sabe? As pessoas mais perversas do mundo são as pessoas religiosas. Aquelas que condenaram Jesus. Pessoas religiosas que acreditam em Deus, mas não conhecem a verdade. As mais perversas, Jesus falou delas. Ele disse aos seus discípulos, acontecerá que eles vão matar vocês e acreditar que estão fazendo o serviço de Deus. Se tornarão assassinos, desesperadamente perversos, e vão acreditar que estão servindo a Deus. Eles vão odiar você com paixão, porque você ofendeu o que eles creem. Pessoas religiosas, o grupo mais perverso. Mas então, seguindo, 1 Pedro 1, ok, deixa eu mostrar isso. Se alegre que você tem uma Bíblia. Agora, sabem, às vezes quando você lê a Bíblia numa leitura rápida, você perde muitas coisas belas.
Leia lentamente e cheque. E deixe Deus iluminar você. Você vai ficar impressionado com o que está lá. Uhul! Sobra lidhasa. Obrigado, Senhor. Certo. Agora, vamos ver com cuidado, observando 1 Pedro capítulo 1, e estamos lendo do verso 7. Agora, o que vamos ver não está no verso 7. Você vai observar à medida que continuamos, mas temos que começar de algum lugar, para termos o contexto correto. Ok. Para que o julgamento da sua fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, possa ser encontrado em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Há um ponto final aí? O que está aí? O quê? Ponto e vírgula. A quem não havendo visto, de quem ele está falando? Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais. Ele diz, Jesus Cristo a quem vocês não viram, mas o amam. Ele diz, Pedro, esse é Pedro. Aquele que é chamado o primeiro Papa. Certo? É ele que está escrevendo agora. Ele diz, Jesus Cristo, a quem muito embora não tenham visto, amais. Ok? Então ele diz, no qual não vendo agora, mas crendo, vocês creem nele, muito embora, neste momento, não o vejam. Ele diz, crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É um ponto final? Então ele continua, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Você viu isso? Ok, veja o verso 10. De qual salvação? Agora, o verso 10 está conectado com o verso 9? Certo, ainda fala de salvação. Diz, de qual salvação os profetas inquiriram e buscaram diligentemente, os quais profetizaram sobre a graça que deveria vir sobre vocês. Viram isso? Os profetas inquiriram e buscaram diligentemente, os quais profetizaram sobre a graça que deveria vir sobre vocês. Profetas procuraram no reino do Espírito. Profetizaram sobre esta graça. Lembram que Isaías profetizou sobre essa graça? Moisés profetizou sobre isso? Os profetas antigos falaram sobre Jesus vindo, falaram sobre a graça de Deus que seria dada a nós, ok? Vamos ver. Ele diz, verso 10, de qual salvação os profetas inquiriram e buscaram diligentemente, os quais profetizaram sobre a graça que viria sobre vocês, buscando o quê? Veja o verso 11. Aqui está o que eles buscavam. Buscando o quê? Ou que forma de tempo eles queriam saber? O tempo do Espírito, quando essa graça deveria ser entregue. Diz, buscando o que ou em que forma de tempo o Espírito de Cristo que estava neles se referiria ao haver ele testificado de antemão, adiante do tempo, certo? Agora eu quero que vocês vejam, os sofrimentos de Cristo e o quê? E a glória que seguiria. Os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria. Eu não sei se vocês pegaram. Vocês acompanharam o que ele disse? Eu disse, se vocês apenas lerem, podem perder. Mas essa é uma coisa poderosa. Ele diz, os sofrimentos, ele diz o Espírito de Cristo testificou e se referiu a algo. Ok? E ao que foi? Ele falou aos profetas sobre os sofrimentos de Cristo. Ele revelou a eles os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria. O que quer dizer que logo após os sofrimentos de Cristo, uma vida de glória se seguiria. Qualquer um que sofre, sofre por si mesmo. Jesus sofreu
Ele disse Jesus, ele disse os sofrimentos, o Espírito testemunhou aos profetas a respeito dos sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria os sofrimentos. Ouça, ele foi ferido pelas suas transgressões. Foi moído pelas suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele diz, pelas suas pisaduras somos sarados. E então, ele sofreu, então não precisamos sofrer. Ou seja, o cara que está sofrendo com câncer deve ouvir o Evangelho. Como em Listra, quando Paulo pregou, você lê Atos, capítulo 14, veja do verso 7 ao 9, que diz que ao pregar Paulo, havia um homem aleijado que nunca tinha andado. Ele estava ali sentado no chão, ouvindo à medida que Paulo pregava. Agora, Paulo olhou para ele e disse, Senhor, o que você está fazendo no chão? Ele disse, levante. Por quê? Ele não orou. Por quê? Porque os sofrimentos de Cristo trouxeram glória. Ou seja, todos que não podiam andar, agora podem andar. Todos que não podiam ver, agora podem ver. A vida veio. Este é o Evangelho. Alguém grite amém. Oh, aleluia. Eu queria que vocês entendessem minha sunessis, entendimento em grego, no mistério de Cristo. Eu acredito que quando ele morreu, ele fez isso por mim. Então a Bíblia diz que quando nós morremos, quando ele morreu, morremos com ele. Quando ele foi enterrado, fomos enterrados com ele. Mas ele não parou aí. Quando ele foi ressuscitado, ele diz, fomos ressuscitados com ele. Esta é a vida da glória. E quando você entende isso, a vida assume um novo significado. Todo dia você vive uma vida vitoriosa. Todo dia. Todo dia. Todo dia. É por isso que você tem que ter uma nova, o quê? Phronesis. Um novo modelo mental. Certo? Provérbios capítulo 4. Veja o verso 20. Então ele diz, meu filho, atenda às minhas palavras. Inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos. Não os deixe apartar dos seus olhos. Mantenha-nos no meio do teu coração. Do que ele está falando? Ele diz, meus ensinamentos, minhas palavras, meus ensinamentos, minhas palavras. Ele diz, meu filho, atenta às minhas palavras. Ele está te dizendo para se apresentar a palavra. Ele diz, inclina teu ouvido para meus ensinamentos. Ele diz, dê um passo de lado. Um passo de lado a todas essas ocupações que você tem. Um passo de lado, inclina teu ouvido aos meus ensinamentos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Então ele diz o quê? Mantenha eles no meio do teu coração. Ele diz, memorize eles, para você poder meditar neles, ok? Meditar neles, mantenha eles dentro de você. Ele diz, no meio do teu coração. Como se faz isso? Meditando. Leia de novo e de novo, e de novo e de novo. Sabe, murmure eles. Diga com seu fôlego, de novo e de novo. Guarde-os dentro. Guarde-os dentro. Por quê? Vejam isso. Verso 22. Pois elas são vida para aqueles que as encontram. Eles são vida para aqueles que as encontram. No hebraico, marpé, para toda a sua carne. Marpé significa habilidade curativa, remédio.
Para aqueles que as encontram, para sua carne é remédio. Ele diz: mantenha-os no meio do seu coração, pois eles são vida. Para aqueles que as encontram, nem todos as encontram. É o que eu acabei de dizer. Muita gente vai para a igreja toda semana, mas não as encontra. Não encontram as palavras que podem transportá-los do nível em que estão para outro nível com o Espírito de Deus. Mas ele diz: são vida para aqueles que as encontram e remédio. A versão King James diz saúde. Ele diz: remédio tem poderes curativos. Remédio para toda a carne deles. Alguém diz: eu tenho uma ferida, tenho essa ferida faz 3 anos. Eu sei por que você está sofrendo assim. Você não tem meditado na palavra. Porque se você estiver meditando, ele diz que são vida para os que as encontram. E remédio para toda a sua carne. Toda a sua carne. No literal é toda a sua carne e corpo. Ou seja, a pele, os ossos, todas as coisas, essa coisa externa que você pode ver. Quando tira sua roupa, tudo que sobra, ele diz: essa coisa será remédio no seu corpo. Você não pode carregar a doença. Por quê? Porque em você está operando o marpé de Deus. Alguém pode gritar amém? Remédio para toda a sua carne. Alguém diz: eu tenho a minha enxaqueca. Vá meditar. 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 Eu digo que não há razão para as pessoas sofrerem tanto. A razão, Deus já disse. Ele disse: a razão por que sofrem é a sua ignorância. Ele disse: meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque Jesus não era doente. Ele conhecia algo que outros não conheciam. E é isso que ele revela a nós na sua palavra. E nós nascemos segundo o seu tipo. Você diz amém? Porque ele não era derrotado. Porque ele conhecia algo que outros não conheciam. Não é de espantar quando ele andou sobre a água, disseram: que tipo de homem é esse? Os ventos e os mares lhe obedecem. Disseram: que tipo de homem? Que tipo de homem é esse? Que tipo de homem? Eles se perguntavam: que tipo de homem? Esse não é um ser humano normal? Que tipo de homem? E isso é o que a Bíblia diz. Se algum homem está em Cristo, ele é um novo tipo de homem. É o que ele diz. Ele é um novo tipo de homem. Ele não é um homem ordinário. Uma pessoa nascida de novo é diferente. Ele diz: você é peculiar. Uma raça escolhida. Ele disse: vocês são uma geração escolhida, uma geração. Ele não está falando de um período de tempo, não. Ele quer dizer uma raça. Uma raça especial. Vocês são uma geração escolhida. Isso quer dizer um novo tipo de genes. Não são genes da sua mãe, não genes do seu pai ou do seu tataravô. Você tem novos genes de Jesus. Uma geração escolhida. Ele diz: sacerdócio real. Oh! Sacerdócio real. Ele quer dizer que há uma herança para você no céu. Quando você ora, lembrem do que Jesus disse. Ele disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e os designei para que vão e deem fruto, ou seja, sejam produtivos.
Ele disse, eu escolhi vocês, designei vocês, e os enviei para que vocês vão e sejam produtivos, e qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, o Pai dará a vocês, ou seja, você foi designado para receber uma resposta para toda oração. Oh, aleluia! Eu não sei se você entende isso ou não. Quer dizer que você foi designado, ungido para receber respostas para toda oração. Eu queria que todo cristão entendesse isso. Jesus disse isso e ele nunca mentiu para ninguém. Ele disse, eu os escolhi e os designei para receberem respostas para suas orações. Isso torna a oração empolgante. Ou seja, toda vez que levanto as mãos para orar, Pai, em o nome de Jesus, sabe como oro por vocês? Eu oro por vocês assim. Quando oro por vocês, eu quero contar para você ter fé. Sabe, um dia minha mãe me chamou para orar anos atrás. Sabe, eu ainda vivia com eles. E uma amiga dela veio e precisava de oração por algo. Para um bebê ou coisa assim. E minha mãe disse, venha orar por ela. Eu fui. E fui. Quando terminei, eu disse, em nome de Jesus. Então minha mãe me puxou de canto e disse, que tipo de oração foi essa? Eu disse, você me pediu para orar, eu orei para Deus e ele ouviu. Ela disse, não! Ela disse, você tinha que orar alto para a mulher ouvir e ter fé. Isso foi sábio. Eu pensei, eu estava orando para Deus, Deus ouviu. Não, ela disse, não. Tinha que ter orado alto para a mulher ouvir e ter fé. Porque ela sabia que era a fé daquela mulher que faria o milagre. Eu achei que era a minha oração, mas Jesus disse, a tua fé te curou. Aleluia! Então eu vou dizer como eu oro, porque eu digo a Deus, mas você não está lá e não sabe, para você tirar vantagem. Então quando eu oro por vocês, eu digo, quando vocês vão embora, e eu vou orar de manhã, amanhã de manhã, é quando eu vou orar por vocês. Eu digo, Pai, sim, é como eu oro por vocês. Eu digo, Pai, em o nome de Jesus, eu os envio para qualquer lugar. Então eu digo, eles são testemunhas onde quer que vão. Eles produzem resultados onde quer que vão. Em o nome de Jesus, eu digo, a palavra de Deus neles é eficiente. Eles podem encarar qualquer crise hoje. Por todo esse mundo. Aleluia! Aleluia! Então eu digo, eles têm ideias, onde quer que vão, há ideias queimando na mente deles. Em o nome de Jesus. E sabe, eu fui designado para receber uma resposta para essa oração. Glória a Deus! Aleluia! Glória! Obrigado, Senhor Jesus. Então, quando você estiver lá fora, vai saber, alguém está orando e está funcionando. Glória a Deus! Aleluia! Uau! Glória a Deus! É por isso que eu gosto de falar da palavra com vocês, para que fiquem tão carregados. E quando estão carregados assim, eu posso dizer com segurança, Pai, eu os envio a qualquer lugar. Quer viagem por terra, por ar ou pelo mar, eles são mais que vencedores. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Certo, vamos ver o verso 22 outra vez. Provérbios capítulo 4. Ele diz, elas são vida para aqueles que as encontram. Ele está falando das suas palavras, está falando dos seus ensinamentos. Ele diz, pois são vida para aqueles que as encontram e saúde, remédio para toda a sua carne. Como você pode ficar doente? Isso quer dizer que a doença já está derrotada? Porque agora você sabe o que fazer. Ele disse, atenta às minhas palavras. Inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos.
Não os deixe apartar dos seus olhos. Mantenha-nos no meio do teu coração, pois elas são vida para aqueles que as encontram. São vida, vida, vida. Por isso que você pode ser cheio de vida. Vida para aqueles que as encontram. E saúde, marpê, remédio, remédio, remédio para toda a sua carne. Oh, aleluia! Veja o próximo. Guarda teu coração com toda a diligência. Lembre que ele disse para guardar a palavra no meio do teu coração. Agora ele diz, guarda teu coração. A palavra guardar aí, atenção, guardar, é uma palavra militar. É um termo de segurança. Significa montar guarda. Tomar conta. Não deixar ninguém que não deva entrar. Parar os pensamentos errados. É como, sabe, Jesus um dia estava indo a um lugar e um certo homem, cujo filho estava doente, convidou Jesus para sua casa. Para curar o seu filho, ele disse, o meu garoto está morrendo. Por favor, vem ajudar. E Jesus estava a caminho. E então ele foi interrompido por aquela mulher que tinha hemorragia, que tinha um fluxo de sangue, lembram? Jesus teve que parar. E porque eles pararam, o garoto, o que houve? A criança morreu. Na verdade, era uma garota, uma filha. A filha morreu. E agora, o que Jesus ia fazer? Trouxeram a mensagem ao homem, por favor, não incomode mais o mestre. É tarde demais. Tarde demais. Sabe o que Jesus disse? Não tema. Ele disse a Jairo, não tema. Sabe? Ele disse em uma linguagem autoritária, que literalmente quer dizer, pare com medo. O que quer dizer que Jesus tomou autoridade para guardar o coração daquela intrusão do medo. Porque agora más notícias chegaram. A filha está morta. Não adianta. Jesus disse, não tema. Ele disse, sem medo. Foi o que ele disse. A King James diz, não temas. Ele disse, sem medo. Literalmente, pare o medo. Vê isso? E então ele foi até lá e trouxe a garota de volta à vida. Agora veja isso. Guarda o teu coração com toda a diligência. Com tudo que há em você. Como se essa fosse a coisa principal a se fazer. Guarda teu coração. Não deixe nada passar que não deve estar ali. O medo é o número 1. Guarda o teu coração do medo. Com toda a diligência. Por quê? Leia o resto, ele diz, pois do teu coração saem as fontes da vida. Vocês não leram? Olhe para isso. Ele disse, guarda as minhas palavras, meus ensinamentos no meio do teu coração, pois elas são vida para aqueles que as encontram. E saúde, elas são vida e saúde, elas são vida e remédio, onde se encontram? No meio do teu coração. Você as mantém lá. E ele diz, guarda o teu coração, porque foi aí que você as manteve. Foi aí que você as manteve. É onde estão meus ensinamentos, é onde estão minhas palavras. Ele diz, então guarda o teu coração com toda diligência, porque dele saem as fontes da vida. Você quer produzir vida, vai sair do teu coração. Então não deixe nada negativo chegar a teu coração. Porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Esta é a fonte
É de onde você retira. É onde você agita o poder de Deus. É onde você agita a vida de Deus em você, para fluir por todo o seu corpo. Se você tem um problema com seu dedo, vai vir do seu coração, do seu espírito a vida, vai vir daqui e fluir por todo lugar. E chegar até lá, quando você agita a vida de Deus. Se o desencorajamento tenta te atacar no seu emprego, nas suas finanças, pare o medo. O que você faz? Lembrem disso. A Bíblia diz: não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os dominadores das trevas deste mundo. Eu quero que vocês notem a descrição. Ele diz contra os dominadores das trevas. Dominadores das trevas deste mundo. E então ele diz contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Isso quer dizer espíritos malignos nos reinos celestiais. E então ele disse: por causa disso, tome sobre você, não alguma, mas a armadura completa de Deus. Temos que parar. Meu Deus. Ai, 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 ai. Obrigado, Senhor Jesus. Fale com o Senhor agora.